Fala, meu amigo motorista. Vamos para mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, fica comigo até o final aí. Olha só, vou compartilhar com vocês aqui o que aconteceu comigo num certo período da minha vida, que eu precisava e necessitava de comprar um veículo. E você, quando necessita, é uma urgência, e você não tem mais saída, o que você não pode perder, é o seu nome e a sua honra. Quando você não perde o seu nome nem a sua honra, outras portas podem se abrir para você. Outras coisas podem acontecer. Você mantém o seu nome limpo, mantém o seu crédito, e você pode abrir outras portas através disso para você. Houve um período em que eu passei, que eu fiquei muito cheio de dívida, cheio de problema. E naquela época eu tinha dívida, eu tinha problema, mas eu não tinha condições de comprar um veículo, mas eu tinha o meu nome já limpo. Eu tinha uma conta no banco. Quero passar para vocês um pouquinho do que eu fiz naquela época. Olha só, eu sempre mantive uma conta no Banco Bradesco, uma conta corrente. Então, essa conta corrente, eu mantive ela durante muito tempo. E o que acontece? A conta corrente, ela me deu, nessa época, sem eu movimentar, ela me deu uma margem de crédito por causa do tempo que eu tinha essa conta. E essa conta me facilitou comprar um veículo para eu trabalhar nessa época. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Olha só, mantenha calma, não entre em desespero porque você precisa trabalhar, porque todos nós necessitamos de trabalhar, ganhar, fazer o seu pão de cada dia. Às vezes você só tem aí sua habilitação e seu nome. Estou falando aqui de alguém que está procurando emprego, alguém que está desesperado, não tem nada para fazer, quer entrar no aplicativo. Procura examinar certinho. Eu, na época, eu fui numa agência, eu estava nessa situação e eu não tinha R$1 no bolso. Por isso que eu falo aqui no canal que o carro para trabalhar é aquele que você tem. E o que eu fiz? Tudo apertado, tudo difícil, angustiado, triste com a situação, querendo trabalhar em alguma coisa e não querendo trabalhar empregado, fichado em lugar nenhum, porque eu também não tinha. E nesse desespero eu comecei a correr atrás e fui nesse banco. E um dia eu vi um anúncio de um carro que eu tive. Esse carro foi um Astra sedã na época, 2.0 no gás, empracado. Quando você necessita, quando você está em desespero, você não vai escolher um carro para comprar. Você vai comprar aquele que vier, aquele que tiver na época e tiver possibilidade. E o que aconteceu? Eu procurei esse rapaz, ele falou comigo: olha só, esse carro aqui, na época, olha só, o carro valia 30 mil, 29 mil na época. Ele estava vendendo por 16 mil. O que se encaixou? Eu estava sem dinheiro. Eu fui ao banco, olha como que é as coisas. Ele queria 16. Eu sabia que poderia ter algum problema. Eu nunca tive um carro, um Astra, nunca tive carro de outra linha assim. Eu peguei e falei assim: então eu vou comprar esse mesmo. Esse mesmo. Fui, cheguei no banco, o rapaz da agência falou comigo assim: olha, o restante que você vai dar no carro. Eu falei: mas eu não vou dar nada. Ele: não, o que você vai dar vai ser o desconto que eu vou te dar. Então ele botou o financiamento em 16 mil e o restante foi a minha entrada. Isso foi uma saída para poder aprovar o crédito. Na hora eu comprei o carro. Moral da história: o carro, se eu não me engano, não vou lembrar de tudo, ele batia 29.900 de tabela naquela época, 29 mil e pouco.
o carro financiado no meu banco em 36 vezes, com a entrada que eu dei fictícia, bateu 25 mil na época, esse carro. Moral da história, olha como que o tempo passa e as coisas acontecem. Eu comprei esse carro, aí quando eu fui ver, andei com esse carro uns 2 anos ou mais. Tava quase quitando ele, já tava trabalhando, eu tava ganhando um dinheirinho. Naquela época eu começando no aplicativo, logo em seguida, depois de um mês no aplicativo eu comecei a bombar, ganhando 1.500, naquela época com o Uber 99 junto, ganhando 2.000 por semana. O que aconteceu? Eu cheguei em 12 parcelas. Quando eu ia fazer o esquema, vistoriar o gás e tal, eu descobri que esse carro que estava comigo, ele estava com a numeração enferrujada e não aparecia o número. Moral da história, eu tive que ir lá na agência, cheguei lá, falei com o rapaz da agência, não, quero que você resolva comigo. Aí fui, fiz vistoria, fiz um monte de coisa lá no cara, fiquei lá esperando. O cara botou laudo lá que o carro não era roubado, tal, nada. Só estava enferrujado um número. E eu um dia falei, com toda a minha fé, falei, ó, através desse carro eu vou trabalhar e vou conseguir comprar outro veículo. Foi nessa que eu melhorei de carro. Aquele carro velho foi entreguei na agência, como entrada do outro, o banco financiou o meu e quitou a parcela do outro. Eu precisei do carro. Fiquei com um carro melhor, que eu já quitei também. Então o que acontece, pessoal? Muitas das vezes você passa por situações, uma porta abre outra. Esse carro ruim que eu peguei serviu para abrir a porta de outro veículo melhor, mais novo, que eu trabalhei, confortável, que eu viajei muito, andei muito. Então as coisas acontecem assim. Procura manter a calma e procurar, pesquisar, porque o desespero pode levar você a fazer coisas que vai destruir a sua vida, destruir mais ainda o seu psicológico. E esse carro que eu comprei, que estava mais rodado, esse carro não me deu muita dor de cabeça. Não quebrou rápido, apanhei e quebrou, não. Mesmo eu com medo, eu fui olhando, fui andando. Eu ficava às vezes com medo dele bater o motor. Uma vez ele deu um probleminha no gás, mas o gás de terceira geração logo regulou o gás. Então tudo isso aconteceu e eu consegui passar por cima disso. Então, você que está aí trabalhando aí, às vezes está endividado, está devendo, está com problema, parece uma coisa, parece outra, parece tudo um em cima do outro. Uma luta danada, uma batalha danada. Quando você pensa que melhora, está pior. Uma hora vai melhorar. Continua trabalhando, continua na honestidade. A desonestidade não vai levar você a lugar nenhum. Você que quer crescer na vida, pensa em ser honesto, ser decente, porque vale a pena andar correto, manter o nosso nome limpo, manter a nossa história intacta de problema e vigilante. Então, foi a saída que eu tive. Então, procura ter uma conta em um banco sério, um banco bom, procura manter o seu score direitinho. E se você está endividado, meu irmão, financia, parcela, mas pague, porque mesmo você financiando ali, pagando, depois começa te dando crédito de novo. Então, você já não somos milionários. Pelo menos o nosso nome a gente deve ter. Então, pensa nisso que eu falei, coloque em prática, administre a sua vida, porque tudo vai dar certo. Fica com Deus.